Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do maior de todos para vocês. Galerinha, eu sei que o vídeo está um pouquinho atrasado, né? Esse vídeo sempre costuma sair lá para umas 6 horas e tal. A gente está falando aqui de uma gravação já na casa das 7 horas. Peço até desculpa, né, para os nossos telespectadores, que são os melhores do mundo. Mas é porque a gente estava esperando sair as notícias. Eu imaginei que algumas notícias iam sair. Até esperava umas outras novidades, né? Mas não aconteceu. Mas tem coisa pra gente trocar ideia aqui. Tem informação pra trazer pra você. Então vambora. Te atualizando sobre o maior de todos. Te atualizando sobre o Fluminense. Mas ó, já vai se inscrevendo aqui no canal Hora do Flu se você ainda não é um inscrito. Estamos agora com 91.591 tricolores. Que doideira, hein? Ativa o sininho pra você não perder nada. Não esquece do tricolar, que o likezão nos ajuda demais. E vamos continuar firmes e fortes, sempre pensando no bem do nosso Fluminense, querendo o bem do nosso Flusão. Mas já começo pra vocês com uma notícia assim, bem triste, tá? A gente já sabia, mas ainda foi pior do que eu imaginei, né? A gente tem Thiago Silva com lesão constatada e desfalca o Fluminense até 4 semanas, né? O famoso 1 mês, né? E obviamente está fora do duelo contra o Internacional e também já está fora do Fluminense daqui a 10 dias, né? Enfrentando o América de Cali nas oitavas da Sul-Americana, tá? Então a gente está falando de ter o Thiago Silva lá pro meio do mês que vem, tá? E por que eu falo pro meio do mês que vem? Como é uma lesão que tira o jogador praticamente 1 mês, né, para se recuperar, ele depois vai ter que voltar com carga no treino, que leva um tempo, voltar com ritmo de jogo, que também leva um tempo. Então a gente tá falando aí de um Thiago Silva que deve ficar um pouco mais de 1 mês. Por que eu falo que deve ficar? Porque dentro do Fluminense tem um craque chamado Filé, né? E o que o Filé faz é algo inacreditável, pessoal. O Filé é muito fera. Então, assim, eu não duvido do Filé conseguir fazer uma das suas magias aqui, né? E conseguir recuperar o Thiago Silva dentro desse prazo. Mas é aquilo, é o que a gente sabe. É um desfalque terrível. Fluminense já perdeu o Inácio, agora perde o Thiago Silva e fica ali com a sua zaga atual, provavelmente sendo Manuel e Freitas, tá? Manuel, que se você me permite, fez uma boa partida contra o Grêmio, né? É claro que o Grêmio não é parâmetro hoje. A gente está falando de um time que está muito fragilizado, estava com muitos desfalques, mas mesmo assim o Manuel me pareceu mais pronto do que o próprio Thiago Santos, né? Que entrou durante a partida como volante e entrou muito mal, né? Então, assim, a gente atualmente tem essas opções: Manuel, Freitas e Thiago Santos para jogar na zaga, né? Se o Fluminense já estava pensando de uma contratação com todo mundo disponível, o Fluminense já pensava num zagueiro. Agora, com o Inácio e com o Thiago Silva fora, né, escancarou ali a dificuldade do Fluminense na zaga e certamente, não é informação, vocês sabem que eu sou muito transparente com vocês, eu só falo aquilo que eu recebo, né, juntamente com meu amigo Thiago Manolo. Não é informação, mas eu acredito que zagueiro vai ser aí prioridade do Fluminense nesse 1 mês ainda que falta de janela, né? Lembrando que o Fluminense precisa se reforçar, a torcida tá esperando e por isso até que eu esperei. Quem sabe hoje a gente não ia ter mais notícias, no sentido de mais com I, tá? Entendeu? Mais notícias, não de más notícias, no sentido de notícias ruins. Tô falando de quantidade, tá? Mais notícias. Então, beleza. Por quê? Hoje o Portland avançou com a contratação de um jogador. Olha só, o Portland negociando aí com o Christopher, né? Um novo jogador aí do Olympiacos, né? O Portland tá fechando com um atacante. Algo que pode sinalizar, de fato, uma saída do Santi Moreno para o Fluminense. Sei que lá fora
Muitos estão falando que não chegou proposta e tudo mais, mas a informação que a gente tem aqui nos bastidores, com as nossas fontes, é que Santiago Moreno e a Fluminense estão praticamente certos, faltando detalhes, coisas burocráticas ali, para poder o jogador ser devidamente anunciado, tá? E essa movimentação do Portland pode ser já uma movimentação do Portland se reforçando, pensando na saída do Santi, né? É claro que o Santi Moreno joga de um lado e esse rapaz aqui joga de outro. Mas adaptação, eles que lutem para adaptar o jogador. Mas é muita coincidência, né? O Portland tá fechando com um atacante de lado, sendo que tem aí negociações entre o Fluminense e o Santiago Moreno, tá? Então é isso. Eu repito a informação que o Hora do Flu recebeu. Nós sabemos que falta pouco, né, para que feche a negociação do Santiago Moreno. Eu acho que essa semana, tenho quase certeza que essa semana a gente tem o fechamento desta situação aí, tá? Então, um sinal bem positivo essa contratação do Portland aí, eles firmes. E pode ser até por isso, né, diretora? Pode ser até por isso que o Portland não liberou o Santiago Moreno. Hoje, o Santiago Moreno está treinando, tá? Tava treinando lá no time ainda americano. E por que não liberou? Porque tava querendo aqui fechar provavelmente ali uma reposição. Algo que o Fluminense tinha que ter feito, né? Com a saída do John Ares, o seu melhor jogador. Ah, a gente vai negociar? Beleza, vamos negociar, tudo mais. Mas aqui, o Ares só vai quando a gente contratar o substituto, né? Faltou isso aí pro Fluminense, na minha humilde opinião, faltou essa sagacidade aí pra diretoria para não deixar o Fluminense tão vulnerável como estamos nesse exato momento, né? Mas é isso. Eu acredito que quando começar a pintar os anúncios, vai ser tipo um atrás do outro, sabe? Eu acredito que é isso, porque não é possível a gente já ter 25 dias de janela e a gente não tem um Fluminense em outras frentes. Frentes até de outros jogadores que a gente não sabe. Informação do canal Hora do Flu é o seguinte: o Fluminense, através do Renato, prioriza um centroavante. Então eu ficaria ligado também que pode ter já o Fluminense negociando com o centroavante, mas isso ainda não vazou, tá? O que rolou foi uma confirmação da nossa informação. Quem lembra aqui que eu trouxe para vocês, que tinha até a situação do William Arão, que o Renato tinha pedido o William Arão, e o Mário convenceu ao Renato a não contratar o William Arão, porque o Otávio estava retornando. Aí a informação do Hora do Flu, né? Claro que esses vídeos que eu tô falando, eles ainda estão no canal, mas ainda tá privado, né? Por causa de toda a circunstância de strike que a gente tá vivendo aqui. Mas assim, eu lembro que quando a gente trouxe aquela informação, a gente trouxe que o Otávio estaria voltando a jogar pelo Fluminense em meados do mês que vem, né? E olha quem voltou a treinar hoje no CT Carlos Castilho, já em agosto, o volante Otávio. Por isso que o Mário pediu para que o Renato segurasse essa vontade ali de ter um volante, porque sabia que o Otávio estaria retornando, tá? Mais uma, entre aspas, bruxaria do nosso querido Filé, aqui como um elogio, né? Fazendo um jogador ali que rompeu o tendão de Aquiles voltar em tempo recorde, né? Um trabalho absurdo que faz a fisiologia do Fluminense. O Filé é craque, o Filé é sensacional e a gente como tricolor tinha que ficar muito feliz de ter um cara desse tamanho dentro do Fluminense, porque o cara faz mágica, meu amigo. O cara é terrível, né? E o nosso Otávio está aí treinando juntamente com o elenco. É claro que tipo assim, já tá treinando, tu vê que com bola, mas eu ainda acho que ele vai demorar um tempo para aquela situação de carga no treino, aumentar as cargas no treino e depois jogo, ritmo de jogo. Então assim, ainda existe um caminho para o Otávio percorrer, né? Mas ele já está aí recuperado da gravíssima lesão que para todo mundo ia tirá-lo da temporada e ainda fez ele voltar ainda agora em agosto. Sensacional essa recuperação, tá? Não é um jogador que eu particularmente coloco as minhas fichas, tá? Mas assim, ultimamente a gente tá usando muito o Thiago Santos entrando como volante, né? Entre Thiago Santos entrando como volante e um Otávio, sabe? O Otávio é melhor do que o Thiago Santos hoje jogando como volante, tá bom?
Mas assim, vale destacar o que o Filé fez e a informação do Hora do Flu que vem sendo, né, confirmada aí. A gente sabia que isso aí estava acontecendo, por isso que declinaram ali de nome para volante. Pelo menos essas são as informações que a gente recebeu juntamente com o nosso querido Thiago Manolo, tá? Agora, outra informação é essa daqui, ó. Paulo Baia já tá indo embora, gente. Meus amigos, Paulo Baia já tá indo embora. Ceará apresentou uma proposta pelo atacante Paulo Baia e aguarda pela resposta, tá? Detalhes vêm sendo alinhados e negociação depende das aprovações do Fluminense e também do Primavera, que detém ali os direitos do atacante. Essa informação aqui é do Globoesporte.com, mas eu me arrisco a dizer que a galera que cobre o Ceará lá já tá dando como certo, tá? Então, pelo que eu tô vendo, a gente tem aí uma saída bem encaminhada do Paulo Baia para o Ceará, né? E a gente sabe, né, que o Paulo Baia não ia ganhar muitas chances no Fluminense, ele foi testado, fez até os seus golzinhos ali, né? Mas assim, longe de ser um jogador que hoje o torcedor teria que exigir para vestir a camisa do Fluminense, né? Eu sempre falo isso, chegou a hora da torcida do Fluminense entender que não é qualquer jogador que justifica vestir a nossa camisa, né? A gente precisa entender isso uma vez por todas, que precisa-se ter um nível mais alto, né, para vestir o maior de todos, né? A camisa do maior de todos, tá bom, meus queridos? Então, é isso. Eu quero muito saber o que está acontecendo, mas essa do Portland está negociando aí com o jogador, fechando aí conta. Eu acho que isso aí parece que realmente aponta o que a gente já vinha falando há um tempo, né? Que detalhes ali, né? A informação ainda mais precisa que a gente tem falta resolver garantias bancárias e forma de pagamento, né? Foi isso que a gente recebeu. Então vamos continuar firmes aí, esperando aí, né, para que o Fluminense anuncie jogadores, anuncie reforços, porque nós estamos precisando, porque quarta-feira, neném, é oitavas da Copa do Brasil, tá? E sem Thiago Silva, meu Deus, ajuda a gente. Querido, se inscreva no canal, desejando aqui, claro, para o nosso querido monstro uma ótima recuperação, né, para que ele mande muito bem nessa recuperação, volte o mais rápido possível, porque ele é o único zagueiro que a gente tem de muita qualidade, de confiança. Então, alô, diretoria, vamos atrás, hein? A gente precisa buscar e melhorar esse elenco do Fluminense. Beijo no seu coração, muito obrigado. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante para o canal do Flu. Beijão, uma ótima semana a todos. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.